Olá, Júpiter em Capricórnio. Vocês vão ver que eu tô rindo aqui sozinha. É porque geralmente eu inicio meus vídeos sozinha, né? Eu dou play e venho pra cá. Mas dessa vez o meu marido veio aqui dar play por mim, porque eu já estava gravando o vídeo e precisei parar porque ele estava assistindo um filme que começou lá mais gritaria e atrapalhou aqui o vídeo de vocês, então eu tive que refazer. E tava a coisa mais fofa do mundo, porque a minha cachorra tinha pulado aqui, vocês iriam vê-la. E foi interessante porque eu mudei de emoções muito rápido, porque eu tava muito feliz com a presença da Maia aqui no vídeo. E logo depois fiquei muito triste porque precisei refazer o conteúdo, né? Isso é interessante porque aqui nessa leitura a gente vai tratar justamente sobre essas fortes emoções. A gente tem cartas que vão da tristeza profunda, a alegria, a satisfação e colheita plena. Geralmente esse tipo de interações durante as leituras não são à toa, né? Quase sempre, dá pra gente falar assim, não é do nada. Ela tem uma influência na forma como a gente deve olhar. E apesar desse mix de sentimentos, digamos assim, eu sentei aqui e não, eu vou seguir com o meu compromisso. Assim como Capricórnio faria com o seu próprio trabalho, independente das minhas dores, dos meus problemas pessoais, das minhas lutas. O meu trabalho é mais relevante, a minha missão é mais relevante, o meu objetivo merece o meu foco. Não é uma medida ou questões sobre abafar como você está se sentindo, mas de escolher não dar força e talvez despender energias demais para aquilo que vai te segurar apenas para causar dor. Porque se isso te segurar por muito tempo, a dor vai ser dupla, porque vai atrapalhar de você mais à frente alcançar o que você gostaria. Então, além da dor do problema agora, tem a da dificuldade da conquista mais à frente. Então, eu aqui estou olhando para uma carta que fala para mim muito sobre paz, e também tem um pouco disso no assunto. A gente saber silenciar aqueles incômodos que não são tão relevantes, para que as circunstâncias e os objetivos que importam mais, que fazem mais sentido para você, na sua vida, nos seus objetivos, assim como essa leitura faz mais sentido para mim do que eu ficar chateada porque o vídeo não foi como eu queria. É nessa adaptação. Tem uma outra palavra que eu tô querendo, que é aceitar as mudanças, essa flexibilidade, ok? Que tá um dos segredos que a gente vai conversar aqui para lidar com os desafios que vão vir nesse ano. Porque desafios virão para todos os signos, para todos os Júpiteres, né? Cada um com a passagem de Júpiter no seu signo, né? Num signo específico, no momento do seu nascimento, todos terão algum tipo de ou batalha, mas não necessariamente, mas algo interno, principalmente no caso de vocês, para aperfeiçoar, né, a partir de um aprendizado que vai permitir com que vocês estejam mais preparados e mais capacitados para viver e receber aquilo que desejam, tá? Então, bem-vindos! Eu sou Elis Ribeiro, esse é a Bruxa do Chá, ou The Tilwit. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa leitura de vocês. A gente vem de uma série de vídeos sobre
justamente essa expansão, oportunidades, possibilidades amplas que Júpiter em Gêmeos está proporcionando para a gente e vai proporcionar até o fim do seu ciclo no final do ano que vem. Eu acho que o cílio meu virou aqui no meu olho. E justamente inspirado por esse ciclo de oportunidades, de crescimento, de expansão, que é o assunto de Júpiter, e que influenciado por Gêmeos permite, né, que nós possamos perceber de forma ainda mais clara como as possibilidades são múltiplas e como a experiência e aprendizado em cada uma delas, mesmo que nem todas as oportunidades, eu sempre lembro isso, devam ser aproveitadas e seguidas, porque alguns caminhos simplesmente não nos fazem bem, não são bons para o nosso crescimento, para a nossa realidade, ainda assim há uma gama completa e variada de possibilidades para a gente caminhar. E Júpiter em Gêmeos nos lembra exatamente disso. A gente precisa ter nossas metas, os nossos objetivos, mas a gente pode ser flexível, inclusive mentalmente, sobre como caminhar e mapear o caminho, mapear o caminho para se chegar naquilo que se deseja, né? Não ocultando demais o oposto, que é Sagitário, que é aquele que tem um foco e caminha diretamente para ele, né? Muito pelo contrário, lembrando que as múltiplas possibilidades não devem cegar a nossa capacidade de ver aquilo que nós desejamos de forma clara, né? E aí, isso falando desse ciclo por completo. Aí, quando a gente fala de Júpiter em Capricórnio, a gente está falando justamente de pessoas em que a sua realização maior, em que a sua expansão e seu crescimento pleno se dará no momento em que ele estiver vivendo, você nesse caso estiver vivendo por completo a materialidade nesse caminho em direção a um objetivo concreto, né? Então, falando de signos de terra, principalmente no caso de vocês, Capricórnios, especificamente em Júpiter, então nessas coisas onde estão as suas metas, as suas realizações, as suas buscas por conquistas, a gente está tratando de um aperfeiçoamento por meio de uma entrega pessoal, física completa, onde a sua realização está muito atrelada à realização dos seus objetivos, né? Não há uma separação muito grande, não. Se isso aqui não der certo, tudo bem, porque eu estou plena em constante crescimento e evolução. Não, se sentir pleno está muito ligado a ver como os passos que você dá em direção às conquistas que você deseja, seja na área que for, seja na área em que essa leitura, que é coletiva, ressoar em você. Quanto mais próximo você chega, quanto mais você caminha e avança, mais realizado pessoalmente você estará se sentindo, ok? Então, é sempre bom lembrar que a gente não deve deixar para escanteio esses desejos profundos que nós sentimos, esses sonhos, né? Eles não são bobeira, não é bobagem, não é algo que a gente não deva gastar nossas energias, muito pelo contrário, principalmente tratando no caso de vocês, né? Se vocês não estiverem presentes em um movimento em direção àquilo que se deseja, dificilmente vocês vão estar vivendo uma vida realizada, tá? E aí, dependendo de onde, em que casa estiver o seu Júpiter, a gente vai estar falando exatamente em que campo da sua vida essa realização vai estar mais focada, esse sentimento de realização vai ser atingido, né, mais diretamente. E aí precisaríamos não só fazer uma leitura particular, mas olhar o seu mapa. Tenho certeza que na internet você consegue acessar isso de forma mais fácil, né? E checando lá em qual casa, pesquisa a casa, e aí você vê exatamente em qual área você investindo isso que a gente está conversando, né? O seu empenho, a materialização das suas ações, você vai se sentir mais completo, realizado,
tá? E aí, vindo aqui pra mesa, a gente começa sempre com o baralho cigano, que aqui também tá recheado, 10 cartinhas na mesa. Primeiro eu pergunto sobre a principal mensagem e peço um conselho com relação a isso. A gente teve aqui a carta da coruja, que é uma carta que tem especificamente nesse meu baralho. A gente tem o cão, cachorro, os peixes, a mulher, que aqui no meu baralho pode ser uma cigana, ela tem 2 mulheres e 2 homens, você vai ver mais embaixo, que a gente no conselho são 2 homens, e o livro, tá? Então as corujas, o cachorro, os peixes, a cigana e os livros. Quando saiu a carta dos peixes, eu sorri. Porque se a gente está falando sobre materialidade, a gente quer ter certeza de que esse movimento vai ser próspero. Então, me veio aqui essa comunicação sábia e em paz, atrelado com o cachorro, né, que aqui, tendo em vista o desenvolvimento da conversa, tá me falando sobre essas trocas com as pessoas que são importantes na sua vida, de se manter fiel, em contato, em crescimento conjunto com essas pessoas, né, com seus amigos, com seus colegas, em um movimento que será próspero, inclusive para o seu desenvolvimento intelectual, né? E tendo em vista o conselho mais abaixo, que eu vou aqui trazendo para vocês, há uma... Como eu posso trazer isso? Não só há uma prosperidade, mas há uma energia mais positiva e vantajosa em momentos em que você escolhe estar mais próximo das pessoas que são importantes para você, das pessoas que te trazem paz, te trazem bons conselhos, boas experiências, para além dos momentos de solidão, né? Os Capricórnio, especificamente, né? Os signos de terra, eles tendem a ser um pouco mais isolados, digamos assim, né? Porque tem essa mente mais voltada para os seus desejos, para o seu material, para ver aquilo que é necessário fazer. Então, eu preciso estudar, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer hora extra, eu preciso fazer um curso, eu preciso... E são pessoas que se doam muito aquilo que consideram importante, para aquilo que consideram importante. E algumas vezes isso tende a tornar pessoas que se isolam um pouco mais, justamente porque não tem tempo depois de um longo dia de trabalho, não tem tempo porque precisa estudar, porque tá fazendo pós, porque tá estudando língua, porque não sei o que, tá sempre com a cabeça cheia, então o mental tá cansado, tá com dificuldade de se lançar, de conversar com gente, de ir para algo mais descontraído, por mais que precise, tá? Apesar desses momentos solo serem positivos, eles agregam, quando a gente fala dessa questão de estar mais consigo, né, tirando esses momentos em que você precisa trabalhar, quando eles são voltados para o seu interior, para o seu crescimento pessoal, para a sua autorrealização, mas deixando um pouco a matéria de lado e focando um pouco no elemento oposto, né? Na água, então nos seus sentimentos, como você lida com as coisas, então uma meditação, um momento de escrever, uma leitura que faça bem para você, que não seja só para o trabalho ou para os estudos. Então esses momentos em que você está só com você, focado nesse tipo de coisa, também são positivos. Mas eu não vejo aqui que esse isolamento, né, mais abaixo a gente vai ver aqui a carta da torre, seja exatamente para isso, né? Eu acho que nesse ano você vai estar muito, eu acho não, né? Me parece que nesse ano você vai estar muito focado justamente a essas movimentações ligadas aos seus desejos, aos seus objetivos, ao seu trabalho.
e pode deixar um pouco a peteca cair no seu âmbito social, tá? O conselho eu não tô falando pra você se jogar pra qualquer experiência e badalar e não sei o que. Se você gostar, não tem problema, é ótimo também, justamente pra relaxar a mente. Mas se você puder priorizar momentos em que te tragam mais calma e leveza, tá? Em que providenciem conversas, vamos dizer assim, que poderão agregar mais a você, né? Então, se você puder organizar eventos, momentos em que você vai estar com pessoas que são relevantes para você, tanto emocionalmente como são pessoas com quem você gosta de estar realizando essas trocas, dê ao menos a prioridade de algum momento da sua semana ou do seu dia, ok? Não deixa passar muito disso, pelo menos uma vez por semana, para realizar essas trocas, para estar nestes ambientes, ok? Com estas pessoas que são relevantes para você, tá? E isso eu já tô entrando no conselho, né? Que veio a carta da torre, veio o cigano, veio a montanha, o homem e o lírio, né? Eu já até usei algumas cartas aqui. E aqui ela tá me passando essa questão dessa oposição entre você se isolar demais, você estar sozinho na sua casa, na sua torre, focando naquilo que você deseja, se preparando para isso, mas talvez com dificuldade de sair, olhar a luz do dia e contemplar como o dia está bonito, como o sol está bonito, como a temperatura está gostosa, como as plantas estão reagindo à vinda do inverno, como as pessoas estão reagindo a esses movimentos, tendo em vista que se preparar, trabalhar, estudar e descansar o suficiente para fazer isso de novo está sendo ou será a sua prioridade nesse período, tá? Se possível, tente priorizar não, aí essa palavra aqui tá errada. Tente ao menos organizar um período para você se dedicar para esse outro lado da moeda que a gente tem aqui, que são essas trocas também racionais, tá? Não só emocionais. Então, que também façam, também te auxiliem em questões do seu intelecto, ok? Eu tô com a cabeça um pouco confusa aqui e eu sei que é a influência de algumas cartas que estão aqui que tá me gerando um pouco de ansiedade. Então, eu tô falando sobre uma coisa agora e eu tô preocupado com a conversa mais à frente. Então, por exemplo, eu tava lendo a primeira carta e eu tava preocupada com a segunda fileira de cartas. Tem esse elemento aqui e a gente vai chegar lá. Em leituras de baralho nunca é à toa, né? Assim como o que aconteceu antes não é à toa, a forma como a cartomante se sente, as emoções, também passam pistas importantes do que a leitura quer trazer pra gente. Mas aqui finalizando, né, em oposição a gente tem essa questão do isolamento, mas pode ser escolhido valorizar momentos em que essas trocas, essas conversas, inclusive, como eu falei, intelectuais, sociais, que te façam bem, tanto emocionalmente como te ajudem a trabalhar questões mais profundas e mais intensas para você, essas precisam ser essas trocas serão trocas que lhe farão bem e que lhe auxiliarão a sentir paz, porque lhe darão visões, pontos de vistas que vão te auxiliar em momentos em que as coisas parecerem mais confusas. Momento em que a ansiedade bater, em que o desespero por não ter tido a visão
aberta o suficiente para enxergar aquilo que na verdade era ilusão, que aqui na frente parecia perfeito, mas que lá na frente não estava, não finalizava, não seguia, não concluía da mesma forma, né? Era algo que ia se desfazendo, mas de onde você estava você não tinha como ver que aquele era um investimento pífio, ok? Passageiro, sem estrutura, como tem o elemento terra. Vou passar ainda para essa questão dos arcanos menores do tarô aqui. Mas só para lembrar que essas conversas, esses momentos vão lhe fazer bem em diversos âmbitos, inclusive para te ajudar a enxergar a partir de pontos de vista que você não vai ter naquele momento e assim te trazer mais paz, ok? Paz para você entender que não era sua culpa, que era um movimento necessário, que faz parte da roda da fortuna da nossa vida, que talvez se você pensar nessa coisinha aqui e ajustar, as coisas caminham bem, ou talvez se você investir nessa outra iniciativa, as coisas vão caminhar melhor, né? E aí eu tô falando dessa forma aberta, né? Essa é uma leitura coletiva, então talvez quando você estiver mais à frente se deparar com questões muito dúbias, né? Você pode sentir que um auxílio da espiritualidade, que uma tiragem de cartas, que uma conversa com os seus guias te auxilia a entender melhor como seguir à frente. Inclusive, essas conversas de paz podem ser feitas também no campo espiritual, ok? E aí a gente vem aqui para as cartas do tarô, tá? Nós temos a temperança como o arcano maior dessa leitura. Eu sempre peço um arcano maior nesse modelo de leitura para que ele nos exemplifique como será essa energia, tá? A gente tem a temperança. A temperança, ela trata tanto sobre a busca dessa paz, que eu estava comentando. Então, em momentos que parecem ser difíceis de enxergar a luz, né, de entender aonde está a saída, ou em que é difícil sair para encontrar outras pessoas, para socializar, para crescer, para ir pessoalmente com a sua matéria, viver e lutar por aquilo que você busca, que é o conselho de Júpiter em Capricórnio. A temperança nos lembra que, entre vários pontos, a espiritualidade está no nosso lado, que o pezinho na água e o pezinho na terra nos traz equilíbrio. Então, quando você estiver mergulhado em trabalho, em obrigações, coloque o pezinho no oposto, na água. Invista um momento para você, para cuidar dos seus sentimentos, busque uma terapia, busque a espiritualidade, faça leituras de tarô, faça aquilo que te faz sentir bem e que te ajuda a enxergar outros campos, ok, da sua vida, que vão para além dessa matéria, para além do seu trabalho, para além desses objetivos, tá? E o mesmo vale ao contrário, quando as coisas tomarem você com emoções muito fortes e for difícil sair e se jogar novamente para viver, para tentar, para experimentar, esse pezinho na terra nos lembra que enquanto estamos imersos pelas emoções, não podemos nos afastar nem deixar de viver a materialidade, ok? É preciso que a gente saia desse local para sentir o sol brilhando no nosso rosto, ser revigorado pelo poder deste astro maravilhoso, estar no meio de um local arborizado em que o ar vai estar mais limpo e vai te ajudar a se sentir mais completo, mais leve, mais integrado com o ambiente. O elemento terra nos lembra isso. Nós somos partes vivas do planeta, nós somos mais um dos seres que auxilia em toda essa cadeia de movimentação que é interdependente, okay?
dependente dos alimentos, dos vegetais, dos fungos, dos animais, da troca gasosa. Tudo isso, cada coisa tem a sua função e nós somos parte disso. Nós podemos escolher a forma como nós vamos pisar os nossos pés nesse caminho. E tudo isso faz parte de uma evolução. Nós estamos no caminho da evolução quando a gente está falando da temperança. A gente ainda não está lá nas montanhas, não está lá perto dessa coroa. Aqui é o arcano 14, né? Vai terminar lá no 22 ou 21. É 21. 22 é quando comenta da questão do louco, né? A louca. 0, 22, enfim. Até o mundo. Há muitas questões debatidas nesse mundo do tarô. E aqui, quando a gente está na temperança, a gente está conversando justamente sobre o momento de crescimento até você chegar no mundo que é o ápice. E o mundo, ao mesmo tempo que é o ápice, é o momento da renovação, em que você volta pro louco, com todo o potencial, com toda a avidez, com sonhos, com capacidade de dar certo e dar errado e começar tudo de novo. Então essa é a roda da fortuna que eu estava conversando antes. As diferentes áreas da nossa vida passam por esses altos e baixos constantes e é parte do nosso crescimento. Então a gente também precisa ter esse equilíbrio mental, tá? Adicionando mais um elemento aqui, mental, da nossa comunicação, da nossa saúde mental, da forma como a gente reflete e tira conclusões disso, ok? Eu citei aqui questões, por exemplo, de terapia, de espiritualidade, então a forma como nós lidamos com as nossas próprias marcas, com as experiências, com as situações ao nosso redor. Tudo isso vai precisar ser bem balanceado esse ano para a gente chegar lá no final dessas cartas lindas aqui, tá? A temperança também fala dessa transmutação, né? Daquilo que era muito doloroso, por exemplo, e pode ser materializado, transmutado em força para materializar aquilo que você queria, né? Então, transmutar, mudar a matéria, né? Do que um dia foi, transformar em algo que se deseja, né? Buscar esse ouro, ok? E aí, vindo aqui para os arcanos menores, que vão nos contar melhor essa linha de como vai ser essas movimentações nesse ano, no campo que essa conversa estiver ressoando para você, né, no seu trabalho, no seu convívio com a família, com amigos, seja como for que essa conversa esteja te alcançando, aqui a gente vai estar conversando sobre esse fluir de energias. E eu acabei de citar ouro, e a primeira carta é o Ás de Ouros, seguido pelo 5 de copas, pelo Rei de Espadas, pelo 9 de espadas e pelo 7 de copas, tá? Nessa primeira conversinha, a gente observa um movimento em que iniciativas, oportunidades, caminhos em direção às suas metas não vão ser tão lineares quanto você gostaria, ok? Haverão momentos em que você vai se questionar porque agiu de uma maneira e não da outra, porque ouviu tal pessoa e não a outra, porque investiu dinheiro, trabalho, esforço, sonho nisso e isso não deu certo. É normal. Esse ano mesmo eu tenho várias histórias para contar e a gente está na metade do ano. A gente precisa passar por algumas experiências, a gente precisa viver alguns desses ciclos para sair deles capazes de viver aquilo que desejamos, aquilo que nós vamos nos deparar mais à frente. São aprendizados, é um crescimento que a espiritualidade nos proporciona em diferentes áreas da nossa vida. Então, essa comunicação que você vai ter nesse ano, ela vai ser beneficiada se ela não for levada ou movida por uma altivez muito grande,
Não ache que porque você tem experiência, sabedoria, você está há muito tempo nessa área de trabalho, porque você conhece seu companheiro, que você conhece os seus amigos, que você tem a resposta de tudo. Você está preparado, porque você já viveu, você já tem experiência, você é um grande guerreiro, você sabe o que fazer daqui à frente. Com certeza, suas experiências são a base para as decisões, a base para o seu crescimento, mas nem sempre você vai ter todas as respostas. Então procure justamente trocas com aquelas pessoas que são fiéis, aquelas pessoas que agregam, que te auxiliam com pontos de vista que você não tem hoje. Talvez você até discorde, mas que vão te ajudar a olhar a partir de uma visão maior, ok? Aí tem uma tradução do The Big Picture, né? Então olhar aquilo por completo, ok? Para além do seu mundinho, para além do que você consegue ver agora, ok? Porque você não tem aquela experiência do seu colega, você não tem aquele outro ponto de vista. Isso vai te auxiliar, porque uma altivez muito grande, um momento só cheio de si, em que você está isolado, em que você está tomando suas próprias decisões sozinhos, podem trazer dores e arrependimentos, ansiedades, preocupações, porque uma vez que a gente já tá lá, a gente não sabe muito bem mais como lidar e como sair. Há muitas ilusões, e às vezes nem são simplesmente ilusões porque alguém lançou, ou porque é uma força negativa. Não, porque nem todos os caminhos são feitos para dar certo. Nem todos os caminhos são pra gente. Nem todos os caminhos conversam com a nossa missão. E é normal. É normal e faz parte, ok? Viver isso nos torna mais preparados para viver aquilo que nós desejamos. Não esqueça isso. E é isso que a segunda parte do Arcano Menor vai conversar com a gente. A gente tem o As de Copas, o 5, 4 de Copas, Valete de Espadas, 9 de Ouros e 9 de Copas, muitas copas. Então aqui nessa segunda parte, né, no desdobrar dessa experiência, haverá uma iniciativa, ok? E pode ser sua, em direção à espiritualidade, e pode ser de um amigo que vai estender a mão, e pode ser sua em procurar um auxílio psicológico, um apoio, um ombro amigo, ou uma meditação que vai te ajudar a abrir os seus olhos, se afastar um pouco desse pesar e te dar forças para voltar a se lançar em direção aos seus objetivos, assim experimentar diretamente esse caminho em direção ao seu crescimento. E aqui tem, né, nesse início dessa nova jornada, até um pouco de não é exatamente uma infantilidade, mas uma teimosia, tá? Uma teimosia, porque depois de tanto lutar, de tanto tentar, é difícil encarar novas missões, novas oportunidades, novos ambientes, viver com novas pessoas, se dedicar a novos relacionamentos. É difícil, marca. E gera bagagem, que fica difícil de carregar, ok? Mas chegando aqui na parte desse conselho, no entusiasmo, são nas conversas, são nesse desenvolvimento intelectual com o coletivo, ok? Que virá forças e renovação nessa batalha, tá? Eu tô falando batalha por causa da espada, não necessariamente você vai estar lutando para conseguir alguma coisa. O nível, a proporção disso vai depender para cada um, para a situação de cada um, tá? Isso talvez, apesar de te trazer toda essa dor e essa preocupação, talvez seja algo mais passageiro para você do que para outras pessoas, tá bom? Não se desespere justamente porque o conselho está pedindo para você ir para o outro lado. Quando as coisas te puxarem para um desespero, para uma ansiedade, para uma desesperança, invista naquilo que lhe traz
paz mental, que te faz bem, que te dá uma nova carga, ok? Que seja próspero para você, tá? E com esse entusiasmo do valete de espadas é que a gente chega nas duas cartas de 9 aqui acompanhadinhas, o 9 de ouros e o 9 de copas. A gente está falando de uma satisfação ao ver os frutos daquilo que foi investido. Então, pode ser tanto já o alcance desses objetivos como o crescimento pessoal. Tá? Já que a gente tem muitas copas aqui, crescimento pessoal, ou você notar que passando por isso, você está ainda mais preparado para se lançar nesse caminho em direção à materialização e à prosperidade nos seus objetivos, tá? Então, mesmo se até junho do ano que vem você não venha a ver 100% realizado aquilo que você deseja, saiba que agora você já está renovado, ou você vai estar lá renovado após essas experiências, com mais capacidade emocional para processar as próprias dificuldades que alcançar esse objetivo vai te trazer. A gente nunca alcança uma paz completa vivendo aqui, né? Se o seu objetivo vai se tornar chefe no seu departamento, aquilo vai te trazer novas missões, novas dificuldades. Se o seu objetivo é um casamento, isso vai te trazer novas questões, dores de cabeça. Se você quer uma viagem, um trabalho fora, todos os nossos movimentos vêm acompanhados de dificuldades, de momentos de crescimento e de baixa. É o nosso caminho como ser humano aqui, ok? Mas saiba que você vai sair, né, seguindo os conselhos aqui da carta. Não quer dizer que se você não seguir vai dar tudo errado, não. Mas o tarô, o baralho cigano, ele deseja o seu melhor. Então ele está te aconselhando justamente para que você consiga passar isso com mais facilidade, porque você foi avisado, porque você já teve um conselho. Então, por mais que isso afete, você já sabia. Então, você vai estar com mais forças para passar por esse período e chegar mais rápido aqui, tá? Se necessário, salva essa conversa, ouve de novo mais para frente, ouve de novo daqui a 1 a 3 meses, ouve outras vezes até o meio do próximo ano, tá? Não se esqueça que aqui você tem um conselho direto, tá? Um conselho para o seu crescimento, para a sua satisfação, para a obtenção daquilo que você deseja, ok? Então, novamente, a gente não está falando que sua vida vai ser perfeita em junho do ano que vem, mas que você vai ter crescido, você vai estar mais preparado para viver, para lidar com as questões que caminhar em direção ao seu objetivo ou que alcançá-lo vai necessitar que você tenha, tá? Que você tenha essa preparação, essa capacidade mental, essa experiência, ok? De como lidar com isso. De como vivenciar também a glória. De como investir os frutos da melhor maneira possível, tá? Às vezes a gente alcança o que a gente deseja e a gente não tinha cabeça. Desperdício. E é o que a espiritualidade não deseja para que aconteça com nenhum de vocês, justamente porque Capricórnio é para estabilidade, é para ser duradouro, é para gerar frutos para sua vida, para sua família, para suas gerações. A gente está falando de uma coisa que não é passageira, é um crescimento sustentável. É esse tipo de energia que a gente fala quando a gente conversa com alguém que tem que tem Capricórnio regendo um planeta tão importante como é o Júpiter, tá? E aí, finalizando, a gente tem os conselhos do coração xamânico. A gente tem inspiração, sol, raízes, natureza selvagem e autoestima, local de poder. Escolha novamente as experiências que te colocam em contato com o sol, com a natureza, no sentido de sair um pouco da sua caverna, que te iluminem a partir de conversas. Se coloque à disposição para viver essas experiências, ok?
E vá sem muitas amarras. Vá aqui nessa questão da natureza selvagem, né? Vá em contato com a sua ancestralidade, vá a locais, a encontros que façam você tocar nesses temas que são tão caros para você, a vivenciar um pouco, talvez, do que os seus ancestrais viveram ou do que sua família gosta. Alimente um pouco dessa alma selvagem, digamos assim, né? Aqui usando a expressão da carta, mas do que o seu emocional pede, do que o seu coração pede. Não deixe isso de lado, preocupado só com o mental, só com questões muito sérias. Alimente o seu espírito, ok? Alimente o seu espírito, se lance ao sol, porque estes locais são o seu local de poder, são os locais onde você vai recuperar a sua energia. É próximo às pessoas que você ama, é próximo à sua família, é no local onde você pode dançar, onde você pode ter trocas que tragam crescimento, que tragam iluminações. Aqui a gente está falando de autoestima, é poder pessoal. É o poder pessoal de já ter vivido e de estar mais forte para experimentar essa satisfação. Nenhuma dor é maior do que a gente pode carregar, assim como a satisfação não vai vir se você não é capaz de lidar com ela, se você vai desperdiçar. Ou então ela vai vir só como um aprendizado de voo de galinha, ok? Não é isso que nós desejamos. Nós estamos em uma conversa sobre autoestima, sobre poder pessoal, sobre crescimento, sobre experiências com resultados sustentáveis. E é isso que a gente vai ver você vivendo. Essa conquista que será, que nós desejamos que seja materializada na sua vida. E eu te desejo muito boa sorte nessa caminhada. Pode contar comigo aqui. Tem o meu contato aqui na descrição. A gente vai estar fazendo outras leituras. A gente vai estar junto ainda muitas vezes, tá bom? Com vários assuntos diferentes. E pode contar comigo, seja em qual momento desse ciclo você estiver, tá bom? Muito amor, muito obrigado. Espero te ver muito em breve. Beijos e até mais.